A paz do Senhor, como eu havia falado lá atrás, no vídeo de chamada, para essa série que nós estamos começando aqui, cujo nome ali eu coloquei como Estudando a Palavra. Hoje nós vamos começar propriamente no assunto muito importante, em um assunto muito importante, que talvez seja o que mais atrapalha alguns na caminhada de fé, que é conciliar a ciência com a Bíblia, porque a ciência fala uma coisa e a Bíblia parece falar outra, ou o contrário, a Bíblia fala uma coisa e a ciência parece falar outra. Mas hoje nós vamos, pela graça de Deus, entender melhor o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos ensinou. Deuteronômio 29 diz que aquilo que está revelado é para que nós conheçamos, é para que nós saibamos servir a Deus melhor. E o que não está revelado não é para o nosso conhecimento e é simplesmente para Deus. Bom, e o tema de hoje, muito ambicioso, trata-se a respeito da Gênese. Quando a gente fala de Gênesis, estamos falando do livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco, o livro que vai relatar, nós cremos, nós da Assembleia de Deus, escrito por Moisés, tá? Vai relatar a criação, vai relatar a vida de Abraão, vai relatar a vida de Jacó, de Isaac, de José, certo? Entre a ida dos hebreus para a terra do Egito, entre tantas outras coisas que são relatadas nesse livro tão importante. São 50 capítulos que valem muito a pena de serem lidos um a um, meditado em um a um dos versículos. Mas hoje nós vamos ficar ali com o primeiro capítulo de Gênesis, que vai relatar acerca da criação. Quando a gente fala de Gênesis, como eu já disse, a gente está, ou não sei se eu disse, na verdade, quando a gente fala de Gênesis, a gente está falando da origem de algo. Mas como foi a criação? Você me pergunta. Eu te respondo o seguinte: a criação ela foi em 6 dias, não em 7, como às vezes a gente pensa. Porque no 7º dia, a Bíblia vai falar que Deus descansou, certo? Que Deus havia concluído a sua obra e abençoou o 7º dia e descansou. Em outro momento nós podemos tratar acerca de será que Deus cansou na criação do universo ou não. Mas não é esse o objetivo hoje. Bom, eu quero que você entenda o seguinte: assim como a ciência tem os seus pressupostos, aqui nós temos a nossa regra de fé e prática. E nós, por enquanto, lá na frente vamos entender melhor isso, tá? Nós, nesses próximos vídeos, não vamos estabelecer será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus ou não? Em algum momento vou responder essa pergunta. Mas por agora, aceite o seguinte: a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus revelada a nós, sem mácula alguma, certo? Sem mancha alguma, sem erro algum. Regra de fé e prática. E aí ela vai nos ensinar que a criação tudo que o seu olho pode contemplar e o que o seu olho também não consegue contemplar foi criado em 6 dias, certo? Veja bem como começa aqui a escritura. Primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então mostra que no princípio, ou seja, anterior a tudo, lá no comecinho, Deus é um ser eterno, mas as coisas que ele criou não são eternas de sempre terem existido. Os anjos, por exemplo, são eternos, mas tiveram um princípio. A Terra, no seu projeto original, é ser eterna, mas ela teve um começo. Apenas Deus não tem um começo. Ele era
é e sempre será. Não se há uma data de aniversário para Deus, certo? Há sim uma data de nascimento para Cristo, mas a palavra para Jesus, tá? Melhor dizendo. Mas a palavra não ensina que data é essa. Não fala se é 25 de dezembro, não fala se é por meados de setembro, se é porventura em abril. Não fala. Simplesmente assim, tá? Então aqui Deus fala, no princípio, Ele criou os céus e a terra. Ele, o Criador. Como eu entendo isso aqui? Céus, mundo espiritual. Terra, mundo físico. Tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma, estava informe, ainda não tinha os elementos que hoje nós vemos. Conforme você vai evoluindo no texto bíblico, você vai ver que a criação de Deus está dividida em 6 dias. No primeiro dia ele cria a luz. No segundo dia Deus cria uma expansão por nome céus. E aqui eu entendo que, e a palavra fala, melhor dizendo, que ele faz separação entre as águas que estão acima e as águas que estão abaixo. Como eu entendo isso? A separação que hoje nós sabemos que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. No terceiro dia, Deus ordena o ajuntamento das águas, formando os mares, e o aparecimento da terra seca, formando a terra que hoje nós podemos pisar, né? Essa terra aqui com T minúsculo, porque quando a gente fala de terra com T maiúsculo, a gente está falando do planeta, certo? No quarto dia, Deus cria o sol e a lua e começa a contagem do tempo. No quinto dia, Deus cria as aves e os peixes. Os peixes a partir da água. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres a partir da terra e molda o ser humano, a sua imagem e a semelhança, também a partir do pó da terra. Só que foi diferente. Enquanto nos outros elementos Deus sempre falou, terra, produza, terra, faça isso, faça aquilo. Não, com o homem é diferente. Deus molda ele com as suas próprias mãos, tá? Então a gente vê isso. E aí alguém vai dizer assim, mas Guilherme, como é que é essa divisão dos dias? Porque a palavra vai dizer que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos um dia. Será então que dá para eu encaixar a teoria da evolução aí, ou a teoria do Big Bang? Não, não dá. Por quê? A palavra é bem clara quando diz, por exemplo, aqui, no versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Isso aqui não foram 1000 anos, isso aqui não foram 1 milhão de anos, isso aqui não foi 1 bilhão de anos, foi um dia. A palavra foi bem clara em dizer que foi uma tarde e uma manhã, um dia. Então eu creio, a partir das Escrituras, que a criação de Deus foi sim em 7 dias que hoje nós conseguimos entender por essa parte aí de manhã, tarde e noite, tá bom? Bom, mas como eu falei, mas e aí? Como é que fica a ciência relatada na Bíblia? Há espaço para essa ciência, certo? A ciência humana, ela foi separada pelo próprio homem e explica as coisas segundo o nosso próprio entendimento. E a gente precisa entender que a ciência humana, ela é limitada. Mas o Salmo 24 vai dizer do Senhor é a terra e a sua plenitude. A Bíblia é muito clara quando vai dizer em várias ocasiões que foi Deus quem criou a terra, que foi Deus quem criou o universo, que foi Deus quem criou tudo que se pode compreender e também que mantém a subsistência de todas essas coisas. Veja, por exemplo, o que vai dizer Colossenses no capítulo 1, versículo 17. E ele, quem? Cristo, Jesus, Deus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistência? Manutenção da existência. Então, todas as coisas mantêm-se existindo, não por si mesmas, mas por
Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer em vários momentos, mais especificamente, melhor dizendo, em alguns momentos, né? Mas já é o suficiente que é Deus quem dá a respiração tanto ao justo como ao injusto, que mostra o sol, derrama a chuva sobre a terra, tanto do injusto quanto do justo, tá? Bom, entendemos aí esses pontos a respeito da criação. O problema dessas teorias científicas, certo, é o seguinte: elas mudam de acordo com o conhecimento humano. O que estava certo há 50 anos atrás, hoje já pode não estar mais certo em algum ponto. Então, teoria não é algo fixo. A teoria do Big Bang não é algo fixo. Não é algo que se pode provar, não é algo que se consegue reproduzir, certo? Então, o homem observa o mundo atual, com base nisso, tira suas conclusões e infere. Por quê? Ou estima, tá? Como foi lá atrás, mas isso não tem como medir. Em muitas das ocasiões, se está certo, se está errado, vai muito de coerência científica. Ali, por não ter nenhuma outra explicação, nenhuma outra opção, a gente acaba aceitando como sendo aquilo. Só que tem alguns problemas nessa teoria de que, e aqui eu começo uma parte científica que talvez seja chato para a maioria das pessoas, que é o seguinte: lá atrás, né, a teoria do Big Bang fala que o universo, toda a massa do universo estava contido em um único ponto ao qual é denominado como singularidade, algo diferente, certo? E por algum motivo essa coisa explodiu, começou a expandir e a formar o que hoje nós vemos. Só que isso aí esbarra numa coisa da própria ciência, que é o fato do seguinte: é científico isso, que a tendência das coisas que existem a caminhar de uma ordem para uma desordem, mas estamos falando de algo ali, uma singularidade que do nada começou a caminhar, que estava extremamente desordenado, não estava ordenado, na minha opinião, tá? Você tem todo o direito de discordar, os meus amigos aí que são cientistas certamente não vão ficar felizes com eu falar isso, mas é o meu pensamento e eu creio que tem que ser respeitado, tá? Porque nesse ponto aí não tem prova científica, simples assim. Então estava ali reunido em um único ponto a ocorrência de algo que ninguém consegue explicar. Começou aquilo que estava bagunçado, um negócio extremamente quente e com muita energia, começou a expandir e formar o que nós vemos hoje. Na minha opinião, isso não faz o menor sentido. Já fez lá atrás, mas depois que eu conheci a palavra, eu vi que não faz sentido. Simples assim. E isso aí vai contra a tão chamada primeira lei de Newton, que vai dizer a respeito de um princípio de inércia. Aquilo que está parado continua parado, a menos que haja alguma força exterior. É claro que nós estamos falando aqui de mecânica, não é a mecânica clássica. Se trata de coisas quânticas. E é diferente, eu sei disso, eu estudei a respeito dessas coisas também. Mas existe aí esses problemas, certo? Essa desordem lá atrás caminhando para a ordem que não faz sentido. Mas se olharmos para a Bíblia, vemos sim que existe a prova dentro da Bíblia, que as coisas caminham sim da ordem para a desordem por conta do pecado. Que isso fique claro para vocês, certo? 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. Em algumas versões vai dizer isso. Em outras vai dizer que o mundo está no maligno. Só que quando a gente olha lá atrás, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, Deus vai falar que ele olhou tudo aquilo e viu que era muito bom. Versículo 31, último versículo do capítulo 1. E viu Deus tudo
quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Ou seja, se era muito bom, era perfeito. Se era muito bom, era completo. Era algo onde não tinha erro. Não tinha nada que atrapalhasse aquilo. E Deus falou, é muito bom. Mas aí lá na frente, o mesmo Deus, em 1 João 5,19, vai dizer por meio do seu profeta, João, por meio da palavra, que o mundo está no maligno. E não é só lá que diz, em várias outras partes da Bíblia. Mas e aí, como é que a gente explica então a datação científica? As datações que parecem provar que a Terra ela tem sim uma idade muito grande, que entre tantas outras coisas. Simples. Pode parecer difícil, mas não é. Não é uma pergunta que nos enrola, né? Para quem tem a sabedoria de Deus. A resposta é muito simples. Bom, as datações científicas elas sempre são feitas com base em uma constante. Seja por constante de decaimento radioativo, seja por constante de luminosidade do Sol, seja por constantes de resfriamento e dissipação de energia, enfim, sempre aparece uma constante na conta. Sempre. Só que a gente vê o seguinte, a constância, certo? A estaticidade das coisas não é provada pela Bíblia. Para mim, eu consigo enxergar na Bíblia mudanças aqui muito significativas que trouxeram impacto não só na vida do homem, mas também na terra. Veja que vai dizer em Gênesis no capítulo 3:17, depois que Eva e Adão comeram do fruto que Deus havia dito para não comer. E a Adão disse, quem disse a Adão? Deus. Porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. O que a gente vê aqui? Que o pecado do homem produziu ali, certo? O pecado do homem, da mulher, da serpente, tá? Produziu ali a serpente, que nós cremos que era um animal diferente do que nós conhecemos hoje, passou a ser o que nós conhecemos hoje, a rastejar e comer do pó da terra, certo? Comer do pó da terra simplesmente porque ela anda no chão, então ela engole ali as coisas. Sim, de fato, por mais que anda de boca fechada, o nariz dela está próximo ao chão, tá? Se é que eu posso falar nariz, eu não conheço, não sou biólogo, nem tenho conhecimento de serpentes. Mas isso é um fato. A mulher passou a ter dores no parto. O homem passou a ter que comer do seu suor. Houveram mudanças significativas no corpo humano, mas também na natureza, porque antes não produzia cardos, não produzia espinhos, e agora passa a produzir. E Deus fala assim, maldita é a terra por causa de ti. Certo? Então houve uma mudança muito grande, tanto em nível físico quanto espiritual. A palavra vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi responsabilidade do homem a entrada do pecado do mundo. No mundo, melhor dizendo. Foi responsabilidade, e com isso, com o pecado, veio a morte.
Ou seja, cumpriu-se sim a promessa que Deus fez, certamente no dia que comerdes do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Morreu primeiramente espiritualmente e lá na frente fisicamente, porque houveram mudanças significativas na natureza. Certo? Além disso, quando a gente vai em Gênesis capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porque Deus estava falando isso? Por conta do pecado. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E então aqui novamente a gente vê uma outra mudança. Antes disso aqui a gente via homens que viviam 900 anos. Depois a gente já começa a ver que já não aparece mais na Bíblia relatos de pessoas que viveram 900 anos. Começa a cair drasticamente aqui. E eu creio que a partir dessa afirmação, nenhum homem que foi nascido a partir dessa afirmação viveu mais de 120 anos. Os que haviam nascido antes dessa afirmação chegaram ali até os seus 200, como foi o pai, o avô de Noé, se não me engano, ou de Abraão, não me recordo agora. Chegou ali até 220, 215, alguma coisa. Mas não passou disso. Não há relatos na Bíblia falando de ter passado disso. Por quê? Uma mudança extrema na natureza, na vida do homem. Certo? Outro fator, além desse, é que a Bíblia também nos relata aqui acerca do dilúvio, no seu capítulo 7. Olha, e a palavra vai falar que aqui no versículo 10 e 11 do capítulo 7 de Gênesis, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Tem uma partícula I aqui, eu quero pegar essa parte do se romperam as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Tem uma partícula I aqui. Se você for olhar na sua Bíblia tem vírgula, mas no hebraico, na língua original, não há. Tá? É a partícula I. Aqui que é o detalhe. Eu entendo duas coisas. É possível entender duas coisas a partir desse texto. Primeiro, que a terra, as fontes, a fonte geralmente está na terra, não é verdade? Não há fonte de água no céu. A fonte de água no céu são as nuvens, ou o que a Bíblia aqui fala de as janelas do céu. Mas as fontes de água se aplicam à terra. Então, nós vemos que a terra se abriu. Houve aqui grande mudança na estrutura da terra. Saiu muita água da terra, vinda da crosta terrestre. E somado a isso, por isso essa partícula I, aqui de adição, e as janelas do céu se abriram. Começou também a chover muita água, a ponto de cobrir o mais alto dos montes, o mais alto dos picos terrestres ali naquela época, que eu não sei afirmar qual seja. Então nós vemos aqui uma mudança muito grande, por conta ocasionada pelo pecado do homem, certo? Daí nós vemos o seguinte: tudo isso alinhado ao fator de pecado que eu já expliquei, alinhado ao fator de que o pecado deteriora o homem e também todo o meio em que ele vive,
nós chegamos à conclusão que usar a datação científica para datar a origem do universo não é a melhor maneira. Por quê? Eu vou fazer uma analogia aqui, certo? Eu tenho aqui ao meu lado uma trena. Essa trena aqui, se eu abrir ela em 30 centímetros, todas as vezes que eu abrir em 30 centímetros, ela tem 30 centímetros. E eu posso usar essa trena aqui, como é de 3 metros, para medir no máximo algo que chegue a 3 metros, com uma medida só, certo? Parece que eu tô divagando um pouco, mas não tô. Você vai entender o que eu quero dizer. Só que eu posso medir também coisas maiores, mas o que eu tenho que fazer? Eu meço 3 metros, marco ali aonde eu medi e meço mais 3 metros e vou somando e assim por diante até dar um instrumento. Só que isso aí ocasiona um erro, não é verdade? Isso aí vai ocasionar um erro de medição. Os meus colegas aí, engenheiros, doutores, que eu também tenho nas redes sociais, vão saber muito bem do que eu estou falando. Talvez você que é leigo de tudo aí não saiba, mas eles sabem. E a palavra é para vocês, certo? Para você que conhece essas teorias científicas, mas é também para o leigo, por isso eu estou usando essa abstração aqui da trena. E é o seguinte, as datações científicas que nós temos hoje são feitas com base na observação da natureza hoje. Sempre são estabelecidas constantes. Assim como essa constante que eu falei, toda hora que eu abrir essa trena, seja em 30 centímetros, seja em 3 metros, ela vai ter ali o quanto ela tiver aberta, 30 centímetros ou 3 metros. Só que o que eu quero dizer é que lá atrás talvez não tenha sido isso. Talvez o tempo de decaimento dos isótopos radioativos, seja lá o termo correto que se use para isso hoje, lá atrás, antes do pecado, ou imediatamente depois do pecado, não seja o tempo que nós vemos hoje. E aí eu falo o seguinte, usar as datações científicas para datar, para explicar um tema tão complexo como esse, que envolve espiritual, tá? Lá na frente nós vamos entender por que eu estou falando que a Bíblia é a nossa regra de fé e estou aceitando tudo que ela está dizendo aqui como verdade. Tá? Lá na frente nós vamos entender isso. Mas usar esses métodos para fazer esse estudo é a mesma coisa de que eu usar uma trena de 3 metros para medir o raio da Terra. Vai ter muito erro. Vai estar muito errado. Por quê? A minha treninha está errada. Certo? O meu método de comparação está errado. Olhando dessa maneira, não é difícil de se entender algumas coisas, como por exemplo as pinturas rupestres, onde os dinossauros ali estão junto com homens. Pesquise na internet que você vai ver que tem, certo? E aí não fica nada muito difícil de se entender e aceitar na Bíblia, pelo contrário, é muito fácil, é muito explicativo. E além disso, existe um professor que eu deixo aí para você pesquisar, ele é formado em física, cristão, que ele fala bastante dessa parte, fala a respeito dos dinossauros, fala a respeito da datação da Terra, cujo nome é Adalto Lourenço, que vai falar que o método de datação científica já tem sido contestado no meio científico há algum tempo. Bom, aqui eu procurei explicar de forma sucinta e muito rápida, tá? O que é aquele pensamento que Deus me deu. Como eu disse, esse aqui é um espaço para eu compartilhar o pensamento, o conhecimento que Deus me tem dado, as coisas que Deus me tem feito enxergar dentro da palavra. Tá? Espero que tenha edificado a sua vida, espero que tenha te ajudado de alguma maneira e eu te convido a pensar um pouco mais nas coisas de Deus. Fique com Deus e a paz do Senhor. Mais uma vez, no próximo vídeo nós aqui estaremos tratando de assuntos muito interessantes. Então, fique comigo, tá bom? Que Deus te abençoe.